Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos o texto do pastor Judiclei Santos que diz: Cabeça erguida pela graça. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu sempre gosto de reforçar, não fui eu quem escrevi o texto, eu só vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Isto dito, vamos iniciar orando? Pai, pedimos que Tu possas a cada momento ministrar em nosso coração para que possamos viver de acordo com a graça de Jesus Cristo. Que nós possamos também compartilhar com outras pessoas desse tão infinito amor. Em nome de Jesus que fazemos esse pedido. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto de hoje é o Salmo 3. Lemos recentemente o Salmo 3, mas vamos fazer isso novamente, porque estamos seguindo aqui as orientações do manancial. Mas como a palavra de Deus se renova a cada dia, certamente nós vamos aprender uma outra lição hoje. E o Salmo 3 diz assim, ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem, Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar e lá dos seus montes santos Ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Venha, Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória, Senhor. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Amém. Bem, então, os versículos aqui que o pastor Judiclei Santos escolheu foram o versículo 1 e o 3, que diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Bom, então aqui o texto começa falando de Absalão. Absalão foi o terceiro filho do rei Davi. E se você não conhece a história de Absalão, eu recomendo que você leia lá 2 Samuel, do capítulo 13 até o 19. É surpreendente a história deste homem. Então a Bíblia diz que Absalão era um homem muito bonito. Aliás, os filhos de Davi eram pessoas bonitas. E o nome Absalão significa pai da paz. Só que assim, né? Só que não, que Absalão não tinha nada de paz. Ele matou, assassinou o meu irmão dele, Amnon, por causa da irmã dele, a Tamar. Ele se vingou, porque o Amnon, ele se apaixonou por Tamar. Ela era muito bonita. E apesar de ser meio-irmão dele, ele acabou transando com a irmã, com a Tamar, e ela era irmã de Absalão. E ele ficou com muita raiva, e ele bolou ali, durante 2 anos, ele ficou bolando um jeito de se vingar de Amnon, porque ele desonrou a Tamar, porque naquela época ela era virgem, ela não era uma pessoa casada, então ele desonrou a moça para todo sempre, porque naquela época era assim. Então ele se vingou do Amnon, matando o meu irmão. E outra coisa que Absalão fez foi a conspiração, fez uma rebelião contra o seu próprio pai, rei Davi. Então, essas coisas que Absalão fez, elas são relacionadas ao castigo que o Senhor deu para Davi, por causa do seu adultério com a Batseba, e por causa que ele colocou na frente da guerra lá o esposo dela, o Urias. Então, o profeta Natan, ele já tinha falado para Davi, Davi, deu ruim. Deus anunciou para você 3 punições. Primeiro, que o seu filho com a Batseba vai morrer. Ele não vai sobreviver. Segundo, que a espada nunca mais vai deixar o seu reinado. Enquanto você viver, vai ter guerra. E o terceiro é que alguém da sua própria família vai acabar possuindo todas as suas concubinas, e esse escândalo vai ser público em Israel e vai ser maior mico para você. Não vai ser um mico não, vai ser um King Kong. Imagina
uma pessoa da própria família desonrando o rei. Então, assim, e esses dois últimos castigos, quer dizer, a rebelião, a questão das concubinas, eles estão ligados a Absalão. Então, o que aconteceu? Depois que Absalão matou o Aminon, ele fugiu. Ele ficou, assim, uns 3 anos fora lá da vista de Davi, porque, logicamente, que o rei Davi não gostou nem um pouco de ter um dos filhos mortos por outro filho. Mas depois de 3 anos, Davi teve saudade, e aí ele mandou buscar Absalão. E Absalão foi conquistando a confiança dos israelitas, foi conseguindo a confiança do pai novamente, e aí ele começou então a tramar a sua rebelião. Quando ele tinha um grande número de apoiadores, ele se revoltou contra Davi. E Davi teve que fugir de Jerusalém, porque Absalão tinha muitos apoiadores. Inclusive, na época, uma pessoa lá tentou levar, os levitas tentaram levar a Arca da Aliança na hora de fugir. Mas Davi falou que não, que era para devolver a Arca da Aliança para o lugar dela, porque ele tinha esperança, ele confiava em Deus, que um dia o Senhor ia permitir que ele voltasse àquele lugar e pudesse realmente rever a Arca da Aliança. Então, enquanto ele estava nessa fuga do próprio filho, né, ele escreveu o Salmo 3. E o tema é justamente esse, né, a confiança que a gente tem que ter em Deus no momento de adversidade. Bom, nesse contexto de revolta de Absalão, mais uma parte da profecia se cumpriu, né, que foi a questão aí das concubinas, e Davi foi totalmente humilhado, né. Aí passou o tempo, com o auxílio de Uzai, que ficou em Jerusalém, com o auxílio de Joabe, Abissai e Itaí, o exército de Davi acabou conseguindo derrotar o exército de Absalão, e eles conseguiram então retomar a cidade, mas Davi mesmo assim pediu para tratar Absalão com brandura. Se você for olhar lá em 2 Samuel 18, você vai ver que Davi mesmo assim não queria o mal do filho. Mas o que aconteceu? Quando Absalão estava sendo perseguido, que ele começou a correr, os cabelos dele eram compridos e se prenderam numa árvore de carvalho. E ele ficou lá enroscado e não conseguia fugir. O que aconteceu? Um cara viu e falou: vou avisar o Joabe. Ó, Joabe, Absalão tá lá, ó, todo enrolado na árvore. E Joabe, em vez de pegar Absalão e levar para Davi, não. Ele pegou e feriu Absalão. Aí vieram mais 3 e acabaram de matar. Moral, eles desobedeceram a Davi, e Davi, assim, ficou muito triste, ele lamentou profundamente a morte de Absalão. Você pode ver lá em 2 Samuel 18. Então, o que tudo isso tem a ver? É que muitas vezes um abismo traz outro abismo, né? E naquela época não existia Jesus Cristo. Então, Davi foi castigado pelo seu pecado. Imagine se todos nós fôssemos castigados por cada pecado que cometemos. Então, aqui o nosso texto diz que a rebelião de Absalão contra o rei Davi é o contexto do Salmo 3 que a gente acabou de ler. E essa experiência foi muito dolorosa e muito humilhante para Davi. Foi a pior que ele experimentou na vida dele todinha. E aí, em 2 Samuel 15:30, vai dizendo que Davi ia subindo pela encosta, chorando e subindo e chorando, e tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Por quê? Porque ele teve que fugir. Davi fugiu de Jerusalém para não ser morto pelo próprio filho Absalão. Então o texto aqui diz que, embora Davi estivesse muito abatido, ele em momento nenhum deixou de manifestar a sua confiança em Deus. Fala assim, ó: mas tu, Senhor, és a minha glória, me fazes andar de cabeça erguida. Por mais que ele estivesse humilhado, envergonhado, ele sabia que o Senhor o fazia andar de cabeça erguida. Ele sabia que a vergonha daria lugar à honra, e a cabeça inclinada pela vergonha seria erguida pela graça. Então, 1000 anos depois, uma pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo, que era da descendência de Davi, baixou a sua cabeça na cruz. O Senhor se humilhou, carregou sobre ele todos os nossos pecados.
Jesus entregou-se à morte por nós, mas glória a Deus, ao terceiro dia ressuscitou. Então, se você não teve um encontro ainda com o Senhor Jesus Cristo, faça isso agora, para que você possa ter os seus pecados perdoados, para que você possa andar com a cabeça erguida pela graça do Senhor. Não tem coisa melhor. O Senhor Jesus sofreu todas estas coisas para nos libertar. Enfim, ele ergueu a sua cabeça e fez assentar no trono como rei de todas as nações. Jesus baixou a sua cabeça na cruz para que a gente pudesse andar de cabeça erguida, sem culpa, sem vergonha e sem condenação. Isso é muita graça, irmãos, é muito amor. Ninguém teria tão grande amor por nós como Jesus teve. Nós temos que reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós temos que crer nesse Deus que nos ama desta forma. Sabe, lá na Catedral de Florença, na Itália, há uma escultura de Maria Madalena. É uma obra de um artista muito famoso chamado Donatello. Então, ela retrata uma mulher toda assim, vestida de andrajos, toda cheia de trapos, mas com a cabeça dela erguida. A estátua chama Maria Madalena Arrependida. Então, o escultor italiano captou a mensagem do Evangelho e projetou na arte. Que quer dizer o quê? Um homem ele pode estar vestido com humilhantes trapos, mas Cristo, Jesus Cristo, ergue a sua cabeça. Não importa quem você seja, de que jeito você veio, o importante é que você verdadeiramente se arrependa e ele vai erguer a sua cabeça. O pecado enverga a nossa cabeça. Muitas vezes, né, nós fazemos coisas tão ruins, tão erradas e dizemos, para mim não tem jeito, tudo está perdido. E a gente fica envergado pelo peso do pecado. Mas o Senhor nos liberta. A maravilhosa graça de Deus nos justifica. Ela ergue a nossa cabeça e nos traz vencedores. O Senhor faz com que nós vençamos todo o pecado, tudo que fizemos de ruim, e nos traz para a luz. Como diz a palavra, Ele nos tira do lamaçal e nos coloca em lugares seguros. E isso não tem nada a ver com ser uma conquista humana. Isso só tem a ver com Jesus. Então, o ser humano não pode se envaidecer, não pode dizer assim, eu consegui vencer o meu pecado, hoje eu sou uma pessoa diferente, porque eu me tornei uma pessoa boa. Não, irmãos, não pode, porque isso é uma honra que vem do céu. Então, às vezes, a gente pode dizer assim, eu sou melhor que fulano, né? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não minto, eu não defraudo ninguém. Eu sou muito melhor que muitas pessoas. Realmente, existem pessoas muito boas. Eu, assim, tenho o privilégio de ter milhares, muita gente boa no meu caminho. Uns são cristãos, outros não são cristãos, mas são pessoas boas. Pessoas com quem você tem a honra de caminhar ao lado. Só que para Jesus Cristo não adianta, para Deus não adianta. Porque não basta ser bom, para Deus tem que ser perfeito. Então só há um intercessor, um que possa mediar a nossa relação com o Pai, que é Jesus Cristo. Só Ele é perfeito. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. É por isso que hoje nós temos a cabeça erguida pela graça. Amém? Bom, nosso manancial termina assim. O pecado enverga a cabeça para baixo, mas a maravilhosa graça de Deus nos justifica, ergue a nossa cabeça e nos faz vencedores. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Jesus Cristo é tudo para nós. Que o Espírito Santo possa convencer o irmão, se ainda não conhece a Jesus Cristo, que possa conhecer. E se o irmão já tem Jesus Cristo, que possa se arrepender a cada dia e que o peso do pecado nunca mais faça com que o irmão abaixe a cabeça. Eu me despeço aqui, com um abraço fraterno, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.